Bom dia, galera! Espero que todos estejam bem. A gente vai dar continuidade, então, nas nossas aulas de ciências e vamos começar com um assunto novo, tá? Que é de cadeia e teias alimentar. E aí, para a gente começar esse assunto, eu preciso rever alguns conceitos com vocês, que eu não sei se vocês viram no ano passado ou não, mas não tem problema, a gente faz uma revisão agora, tá? Então, vamos lá. O que é um ser autótrofo? Seres autótrofos são os que conseguem produzir o próprio alimento, tá? Então, de exemplo, a gente tem as plantas e as algas, que fazem o processo de fotossíntese, e a gente tem algumas bactérias que fazem o processo de quimiossíntese, certo? Então, eu preciso que vocês gravem esse conceito. Autótrofo produz o próprio alimento, tá? O outro conceito que a gente tem é o heterótrofo. Então, os heterótrofos são seres que não conseguem produzir o próprio alimento deles, então eles precisam retirar esse alimento do meio, certo? E aí a gente tem vários tipos de heterótrofos. A gente tem os herbívoros, que se alimentam exclusivamente de plantas. A gente tem os carnívoros, que se alimentam exclusivamente de animais. E aí aqui, ó, galera, tem que prestar atenção. Quando eu falo carnívoro, eu não estou me referindo a única e exclusivamente a carne, né, músculo. Eu estou me referindo a qualquer outro ser vivo. Então, por exemplo, quando um sapo ele come um grilo, o grilo não tem músculo, né? Mas ainda assim o sapo é considerado um carnívoro, porque o conceito de carnívoro é um ser vivo que se alimenta de outro ser vivo, beleza? De outro animal, no caso, né? Não planta. E aí eu tenho os onívoros, que são seres que se alimentam tanto de planta quanto de animais. E a gente tem os saprófitos, que são os que se alimentam da matéria orgânica originária do processo de decomposição, tá? Então, aqui tem alguns exemplos para vocês verem. Beleza? Muito bem. Todo ser vivo, ele precisa de energia para fazer as atividades dele, seja qual for a atividade. Então, por exemplo, eu tô aqui falando, vocês estão aí ouvindo e a gente está pensando, né? Estudando, tentando entender o conteúdo, fazendo anotação, ou quando a gente anda, quando a gente corre, quando a gente faz atividade física, enfim, todos os processos que a gente faz, nós e qualquer outro ser vivo, a gente gasta energia. E essa energia, ela vem da nossa alimentação, do que a gente come, tá? Então, como eu disse, todo ser vivo ele precisa, né, de uma alimentação para produzir energia para conseguir fazer todas as suas atividades, né? Então, os seres vivos que produzem o próprio alimento, em uma cadeia alimentar, a gente chama eles de produtores, certo? Então, existem dois tipos de produtores, os fotossintetizantes e os quimiosintetizantes. Os fotossintetizantes são os que fazem a fotossíntese e os quimiosintetizantes são os que fazem a quimiossíntese. Ou seja, os meus produtores são os seres autótrofos, certo? Qual a diferença de fotossintetizante para quimiosintetizante? Os que fazem a fotossíntese, eles utilizam a energia luminosa para produzir a matéria orgânica dele, certo? E o quimiosintetizante, ele utiliza uma energia química para produzir a matéria orgânica dele, certo? Nós vamos focar nos fotossintetizantes, tá? São os mais comuns, é o que a gente vai estudar agora no 7º ano, beleza? Então, vamos lá, acompanha comigo. A árvore é um ser autótrofo, certo? Então, ela utiliza 3 coisas para fazer a fotossíntese. Ela utiliza a energia da luz solar, o gás carbônico que está no meio ambiente, que é também chamado de dióxido de carbono, e a água que está no sol, certo? Então, ela pega esses 3 componentes, lembrando que água e gás carbônico são matérias inorgânicas, tá? Então, ela pega esses 3 elementos e produz glicose.
Essa glicose fica dentro da planta, tá? Fica ali no caule, na flor, na folha. Essa glicose fica ali. E essa glicose que é o alimento da planta, certo? Então, é com essa glicose que ela vai produzir energia para crescer, para transpirar, para colocar as raízes mais profundas, enfim, para fazer todo o metabolismo dela, é essa glicose que ela vai usar, beleza? Além de tudo isso, esse processo de fotossíntese, ele libera para o meio ambiente o gás carbônico, tá? Que está ali no quadradinho azul. Então, ele libera o gás carbônico. Então, voltando, ó, para fazer a fotossíntese, a planta ou a alga, ela utiliza a luz solar, o gás carbônico e a água. Juntou tudo isso, ela vai produzir a glicose, que vai ser o alimento dela que ela vai usar para fazer as atividades dela, né, que ela vai gerar a energia dela, e ela libera o gás oxigênio no meio ambiente. Beleza? Muito bem. Esse exemplo aqui, essa planta aqui, ela é o meu produtor dentro de uma cadeia alimentar, tá? Porque ela produz o próprio alimento dela. E aí, a gente vai ter os consumidores, que eles conseguem o alimento deles consumindo a matéria orgânica existente em outro ser vivo, tá? Então, lá na planta, a matéria orgânica da planta é aquela glicose lá. E aí a gente vai ter vários tipos de consumidores. Então, a gente vai ter o consumidor primário ou de primeira ordem, é a mesma coisa, que são os consumidores que vão se alimentar dos produtores, ou seja, são os herbívoros, né, que se alimentam de plantas. Beleza? E aí eu vou ter os consumidores secundários, ou de segunda ordem, que são os animais que se alimentam dos consumidores primários. E aí aqui eu já vou ter os carnívoros, certo? E aí eu posso ter também o consumidor terciário, ou de terceira ordem, que são os animais que se alimentam dos consumidores secundários, certo? Dependendo do tamanho da minha cadeia alimentar, podem existir vários consumidores de várias ordens. Então, eu posso ter em uma cadeia alimentar consumidor primário e secundário apenas. Só que em outra cadeia alimentar, eu posso ter consumidor primário, secundário e terciário. Outra cadeia alimentar, eu posso ter consumidor primário, secundário, terciário e quaternário. E assim por diante, certo? A gente pode ter vários consumidores de várias ordens. Beleza? Muito bem. Tanto os animais quanto as plantas nessa cadeia alimentar, em algum momento eles vão acabar morrendo, certo? A partir do momento que eles morrem, os decompositores começam a entrar em ação. Então, os decompositores eles são seres vivos que decompõem a matéria orgânica dos restos mortais, ou seja, desses animais, dessas plantas que morreram, ou dos resíduos gerados pelos organismos, e aí que a gente pode colocar fezes, urina, enfim, né? Esses resíduos gerados. Eles são decompostos por esses seres vivos que a gente chama de decompositores, onde os principais exemplares são os fungos e as bactérias, certo? E esses decompositores, eles são fundamentais para a reciclagem da matéria, porque eles transformam a matéria orgânica em matéria inorgânica, que são esses sais minerais, e que vão ser reaproveitadas pelos produtores. Então, olha só, aqui, ó, eu tenho um produtor, certo? Autótrofo aqui, ó, tem um produtor. Beleza. Esse produtor, ele produz a matéria orgânica, que é aquela glicose que a gente viu, certo? A partir do momento que essa planta morre, os fungos e as bactérias vão consumir essa matéria orgânica. E no final, elas vão produzir a matéria inorgânica. Essa matéria inorgânica lá no solo, posteriormente, ela vai ser consumida, absorvida pela planta de novo, certo? Os sais minerais. E aí, essa planta vai produzir matéria orgânica, que vai ser consumida pelos decompositores, que vão produzir matéria inorgânica, que vai ser consumida pelas plantas, e assim vai tendo um ciclo, certo? Muito bem. Vamos ver isso numa prática mais fácil, ó. Então, aqui eu tenho as plantas que são produtoras, certo? Muito bem.
Essas plantas, elas vão ser consumidas pelas borboletas, que vai ser o meu consumidor primário. Consumidor primário é aquele que se alimenta dos produtores. Beleza, continuando. O sapo vai comer a borboleta. Então, o sapo é meu consumidor secundário. Por quê? Porque ele come o meu consumidor primário. Beleza? E aí, eu vou ter a cobra. A cobra vai ser o meu consumidor terciário. Por quê? Porque ela come o meu consumidor secundário. E aí, eu vou ter o fungo e a bactéria, que são meus decompositores. Que ali, nesse exemplo, ele está mostrando que a cobra morreu, os fungos e bactérias vão entrar, vão fazer essa cobra decompor, né? Vão fazer a decomposição da cobra. A matéria inorgânica produzida aqui na decomposição, ela vai ser absorvida novamente aqui pelas plantas futuramente, certo? Pessoal, cada posição na cadeia alimentar é chamada de nível trófico. Então, produtores é o nível trófico, consumidor primário é o nível trófico, consumidor secundário é o nível trófico, consumidor terciário é o nível trófico e decompositores é o nível trófico. O que vocês não podem confundir aqui, ó? Presta atenção. Foca em mim. Os produtores é o meu primeiro nível trófico, certo? O meu consumidor primário é o meu segundo nível trófico. O que a galera confunde? Ah, é consumidor primário, então é primeiro nível trófico. Não, tá? Ele é meu segundo nível trófico. O meu primeiro nível trófico sempre vai ser os produtores. O meu consumidor secundário aqui, ó, ele vai ser o meu terceiro nível trófico. O meu consumidor terciário vai ser o meu quarto nível trófico. E o meu consumidor, o meu decompositor vai ser o meu quinto nível trófico, certo? Tudo bem até aí? Seguindo. Esse exemplo aqui, galera, tem lá na apostila de vocês, tá? Eu só botei a imagem para cá, então me acompanhem lá na página 28, tá? O que ele mostra aqui, ó? Ele está mostrando que a planta está fazendo a fotossíntese, ó, a energia solar aqui, ó, está fazendo a fotossíntese, usa energia luminosa, o gás carbônico e a água para produzir o alimento dela, certo? O alimento produzido pela planta, ele vai ser usado pela própria planta, né, para ela fazer as atividades dela e vai servir como alimento também para o meu consumidor primário, que é um gafanhoto, né? Então, o meu gafanhoto aqui é meu consumidor primário, que se alimenta da planta. O gafanhoto, ele vai servir de alimento para o sapo, que é o meu consumidor secundário, certo? O sapo vai servir de alimento para a cobra, que é o meu consumidor terciário. A cobra, né, a serpente, ela vai ser alimento do meu consumidor quaternário, que é a águia, certo? Todos eles, olha só, tanto a águia, quanto a cobra, quanto o sapo, quanto o gafanhoto, quanto a planta, todos eles vão ser decompostos pelas minhas bactérias e pelos meus fungos. Essa bactéria, esse fungo, a partir da matéria orgânica que tem dentro de todos esses seres vivos, vão produzir a matéria inorgânica, que será absorvida pela planta e a gente vai começar o ciclo todo novamente. Beleza, galera? Muito bem. Vamos continuar aqui. Aqui tem uma cadeia alimentar onde ela é formada pelo capim, pelo gafanhoto, pelo sapo e pela cobra, certo? O que é importante a gente entender disso aqui, ó? Olha só, pega esse primeiro quadrado todo aqui, ó. Vamos lá, tudo isso aqui, ó. Isso aqui foi toda a energia produzida pelo capim,
certo? Isso aqui tudo foi produzido pelo capim. Esquece que isso aqui é vermelho e amarelo. Pensa que isso aqui é tudo vermelho, tá? Tudo isso aqui foi produzido pelo capim. Muito bem. Só que quando o gafanhoto vai comer o capim, ele não consegue absorver toda essa energia aqui, ó. Ele não consegue. Ele vai absorver só uma parte dessa energia, que é tudo isso daqui, ó. Por quê? A planta, a partir do momento que ela incorporou essa matéria orgânica nela, né, que ela produziu esse alimento, parte desse alimento ela vai utilizar, que tá em amarelo aqui, ó. Esse alimento aqui, ó, essa parte de energia, ela vai utilizar. Então, ela não vai passar para o gafanhoto, certo? Então, o que que ela passa para o gafanhoto? Vou fazer em azul, ó. Para o gafanhoto, ela passou tudo isso aqui, ó. Ó, opa, aqui. Tudo isso aqui, ó, ela passou para o gafanhoto, certo? O gafanhoto vai passar tudo isso aqui para o próximo, para o sapo? Não. Por quê? Porque o gafanhoto também vai utilizar uma parte, né? Então, o que que vai acontecer aqui? Essa parte aqui, ó, o gafanhoto utilizou. O que que ele vai passar para o sapo? Essa parte toda aqui, ó. Isso aqui tudo ele passou para o sapo. Porém, o sapo vai passar tudo isso aqui para a cobra? Não, também não. Por quê? Parte o sapo vai usar. Então, isso aqui o sapo vai usar e ele vai passar para a cobra tudo isso aqui, certo? Se um gavião vier comer a cobra vai passar todo isso ali para ele? Não, porque a cobra também utiliza uma parte dessa energia, tá? Então, olha só, tudo que está em vermelho é a energia incorporada no ser vivo, ou seja, que essa energia ela pode ser passada para o próximo nível trófico, certo? Tudo que está em amarelo, todos esses quadradinhos amarelos, são a energia que foi perdida pelo ser vivo. Então, ó, volta aqui, ó. O que é esse amarelo aqui do capim, ó? Isso aqui é porque ela respirou, é porque ela transpirou, certo? No caso do gafanhoto aqui, ó, ele respirou, ele liberou as excretas dele, né? Fez xixi, fez cocô. Tudo isso libera energia, né? Então ele vai perdendo energia. E essa perda de energia tu não consegue passar para o outro nível trófico. Beleza? Então percebam que quanto mais próximo do meu produtor, maior é a minha energia disponível, né? Se vocês olharem a energia disponível, a energia incorporada, quem tem mais energia disponível? O produtor. Então, conforme eu vou passando o meu nível trófico, eu vou perdendo energia. E aí a gente fala que a energia ela é unidirecional, ou seja, ela sempre está indo nessa direção. Ou aqui, ó, ela sempre está indo nessa direção, certo? Onde aqui eu vou ter mais energia e conforme eu for passando de nível trófico em nível trófico, eu vou ter menos energia incorporada. Beleza? Agora, quando eu falo em matéria, já não vai ser mais unidirecional. Quando eu falo em matéria, a gente diz que a matéria é cíclica. Por quê? Lembra que eu falei para vocês, né? Que o capim, ele absorve matéria inorgânica do solo, pega a luz solar, pega o gás carbônico e produz a glicose, né? Essa matéria orgânica produzida vai ser decomposta pelo decompositor. E aí o decompositor ele vai produzir a matéria orgânica, que vai ser absorvida pela planta. E a planta vai produzir a matéria orgânica, que vai ser consumida pelo decompositor, que vai produzir a matéria inorgânica, e assim sucessivamente. Então, lembra, quando eu estou falando de energia, eu estou falando de algo unidirecional. A energia ela sempre vai na mesma direção, tá? Nossa, que flash horrível que eu fiz. Mas ok. Ela sempre vai na mesma direção.
E quando eu falo de matéria, eu estou falando de algo cíclico, algo que vai e volta, vai e volta. Beleza, chuchus? Vamos continuar. Até agora a gente viu uma representação linear, né? Onde um indivíduo se alimenta do outro. Então, tem o capim que é produtor, o grilo se alimenta do capim, que é consumidor primário, o sapo se alimenta do grilo, que é consumidor secundário, a cobra se alimenta do sapo, que é consumidor terciário, e assim por diante, né? Então, quando a gente tem algo linear desse jeito, a gente vai ter uma cadeia alimentar, certo? Agora, quando eu tenho várias cadeias alimentares juntas, eu vou ter uma teia alimentar. Tem esse nome de teia justamente por caracterizar mesmo uma teia, por parecer mesmo uma teia, né? Então, a teia alimentar, ela representa de forma mais verdadeira o que acontece no meio ambiente. Porque é muito difícil tu ter um ser vivo que come só uma coisa, né? Por exemplo, a gente, dependendo do que a gente vai comer, a gente tá em um nível trófico diferente, né? Vamos pensar assim, ó. Eu vou comer uma folha de alface. Eu tô fazendo o meu papel de consumidor primário, né? Porque eu tô comendo direto o meu produtor. Porém, se eu for comer um pedaço de carne de boi, por exemplo, né? Uma carne de boi, carne de vaca, né? Eu vou ser consumidor secundário, porque a vaca ou o boi vai ser o consumidor primário que comeu o capim, né? E eu vou ser consumidor secundário, certo? Se a gente come, por exemplo, deixa eu pensar. Se a gente come cação, por exemplo, que é um tubarão, né? Um tipo de tubarão. O peixe comeu a alga, então o peixe é consumidor primário. O cação comeu o peixe, então o cação é consumidor secundário. Nós comemos o cação, então a gente é consumidor terciário, certo? Então, o mesmo ser vivo, ele consegue atingir níveis tróficos diferentes dentro de uma cadeia alimentar, beleza? Então, vamos observar isso aqui, ó, dentro de uma teia alimentar, desculpa. Vamos observar aqui, ó, a gente tem o milho, que vai ser o nosso produtor, certo? Quem come o milho vai ser o consumidor primário. Então, aqui, ó, o besouro está comendo o milho, ele vai ser o nosso consumidor primário, certo? O rato aqui, ó, o roedor, também está comendo milho, ó. Então, ele também vai ser um consumidor primário. Beleza. O sapo vai ser o meu consumidor secundário porque ele está comendo o besouro. Só que o roedor, ele também vai ser meu consumidor secundário, porque ele está comendo o consumidor primário, que é o besouro. Então, aqui ele também é secundário. Então, percebam que o roedor, ele está em dois níveis tróficos, né? Ele está como consumidor primário e como consumidor secundário. Eu botei em amarelo aqui embaixo, esqueci de falar. Gente, a gente sempre segue a seta. Então, quem está na ponta da seta, come quem está no final da seta, tá? Então, ó, olha o besouro aqui, ó. Quem está na ponta da seta é o besouro, quem está no final da seta é o milho. Quem está na ponta da seta come quem está no final da seta, tá? Então, o besouro que come o milho. Beleza, vamos continuar. Quem come o sapo, que é a coruja? Bom, a coruja come o sapo, né? Então, se o sapo é consumidor secundário, a coruja vai ser consumidor terciário. Só que a coruja, ela também come o roedor, né? E o roedor, ele é primário e secundário. Então, ela vai ser secundária ou terciária, certo? Muito bem. A cobra, deixa o quaternário ali que a gente não chegou lá ainda, né? Mas vamos lá, ó. A cobra come quem? Vamos ver onde está a flechinha, ó. A cobra, ela come um roedor, que é primário e secundário. Então, a cobra, ela vai ser secundário e terciário. E a cobra come o sapo, que é secundário, então ela vai ser terciário. Mas olha só aqui, ó, essa flecha aqui, ó. A coruja também come a cobra. Então, se a cobra é secundária e terciária, a coruja vai ser terciária e quaternária. Certo?
Beleza? Então, você sempre tem que ir seguindo a flechinha, sempre tem que ir seguindo a flechinha e ver o que cada um come, tá? Vamos fazer um outro exemplo aqui, ó. Ó, eu botei só a imagem aqui, eu vou escrevendo agora. O que a gente tem que ver primeiro? A gente tem que ver primeiro quem é o nosso produtor na teia alimentar. Quem é produtor? Quem produz o próprio alimento. Quem dessas imagens todas aqui produz o próprio alimento? Ah, a planta. Beleza, então essa planta aqui é o meu produtor. Perfeito. Agora, quem come a planta? Como é que eu vou saber quem come a planta? É quem tá com a flechinha para a planta, né? Quem tá com o final da flecha para a planta. Então, aqui, ó, o grilo come a planta, então ele é meu consumidor primário. Qual outra flecha que sai da planta? O passarinho, ele é meu consumidor primário. Qual outra flecha que sai da planta? A baratinha, ela é minha consumidora primária, certo? Agora vamos um por vez. Quem come o grilo? O sapo. Então, sempre segue a flecha, tá, gente? Quem come o grilo? Tá sendo uma flechinha aqui, ó. O sapo. Então, o sapo é meu consumidor secundário, porque o grilo é primário. Quem come o grilo? Ah, o passarinho. Então, ele vai ser o meu consumidor secundário. Quem mais come o grilo? Ninguém. Beleza, vamos para o próximo consumidor primário, que é o passarinho. Quem come o passarinho? Ó, segue a flecha. A cobra. Então, a cobra é meu consumidor secundário. Só que o meu passarinho também é secundário, então a cobra pode ser consumidora terciária também. Quem mais come o passarinho? Ah, o gavião aqui. Então, o gavião, ele vai ser o meu consumidor secundário, mas ele pode ser o meu consumidor terciário também, porque ele está comendo o passarinho que é primário e secundário. Beleza? Muito bem. Quem está comendo a minha baratinha? Ah, o passarinho. Beleza. O passarinho, então, ele vai ser o meu consumidor secundário, que já está escrito aqui. Fechou. Vamos agora para os meus consumidores secundários. Vamos voltar lá no sapo. Ó, o sapo é meu consumidor secundário. Se o sapo é consumidor secundário, quem come o sapo é terciário. Quem come o sapo? A cobra. Então, a cobra é terciário. Já está aqui. Quem é meu outro consumidor secundário? Ah, o passarinho é meu consumidor secundário. Quem come o passarinho? A cobra vai ser terciária, já está aqui. E o gavião vai ser terciário, já está aqui. Beleza. A cobra, ela também é o meu consumidor secundário, certo? Quem come a cobra? O gavião. Então, o gavião vai ser o meu consumidor terciário. Porém, a cobra também é consumidora terciária. Então, o gavião ele vai poder ser consumidor quaternário também. Beleza? Quem come o gavião? Nessa teia alimentar aqui, ninguém. Então, ó, percebam que vários seres vivos estão dentro de mais que um nível trófico. Beleza, galera? É isso por hoje. Lá no plano de aula que eu deixei no Unimestre, tem algumas atividades para vocês fazerem. Então, vão fazendo, vão estudando. Se vocês tiverem dúvida de alguma coisa, pode comentar no vídeo aqui. Eu tô sempre de olho, eu tô sempre respondendo, tá? Beleza? O gabarito das questões que eu pedi, eu posto na semana que vem na nossa próxima aula. Beleza? Beijo, ótima semana para todo mundo e até mais!